informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o nosso programa desta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Ao longo do programa de hoje, entre outros assuntos, vou destacar e falar de novas tecnologias que reforçam o combate a pragas e doenças nos citros. A gripe aviária pode causar prejuízo de até R$1 bilhão ao Brasil. Solos ricos em micronutrientes impulsionam a produtividade da soja. Ainda falando sobre soja, safra recorde desafia a logística e comercialização no Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro com soluções mais completas. Nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades terra. em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, a semana deve começar com sol entre nuvens, temperaturas em elevação em algumas localidades e possibilidade de chuvas e queda nas temperaturas mais ao sul da região. Em Brasília, no Distrito Federal, não deve chover e por lá as temperaturas devem variar entre 14 e 26 graus. No Mato Grosso, na capital Cuiabá, deveremos ter o local mais quente da região, onde hoje não deve chover e os termômetros devem marcar entre 21 e 34 graus. Para o estado de Mato Grosso do Sul, deveremos ter um dia de sol, aumento de nuvens no decorrer do período, podendo provocar pancadas de chuvas em pontos isolados do estado. Em Campo Grande, pode chover fraco à tarde e à noite, com volume estimado em 5 milímetros. Por lá, as temperaturas devem ficar hoje entre 15 e 24 graus. Para a cidade de Dourados e a nossa região, teremos a previsão de um dia de sol com temperaturas geladas, o sol aparecendo timidamente entre nuvens durante o período, possibilidade de garoas fracas no decorrer do período, com volume estimado de 3 milímetros, temperaturas marcando entre 13 e 21 graus. Informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. Dados da Confederação Nacional da Indústria revelam que o emprego agroindustrial caiu 0,4% em abril, frente a março, a primeira retração desde setembro de 2023. Apesar disso, o setor ainda acumula alta de 0,7% no ano e de 2,6% em relação ao mesmo período de 2024, segundo Marcelo Azevedo, da CNI. A queda reflete a desaceleração da atividade industrial. A massa salarial real subiu 4,4% em abril, mas ainda registra queda de 1,3% no primeiro quadrimestre. O rendimento médio cresceu 5% no mês, embora permaneça 2,5% abaixo do final de 2024. O faturamento real recuou 0,8% em abril, após queda de 2,1% em março, mas já acumula alta de 2,4% no trimestre. Já as horas trabalhadas na produção caíram 0,3% no mês, com alta de 0,9% no acumulado do ano. Os números agropecuários em Mato Grosso do Sul abrem a semana
da mesma forma que terminou, com arroba do boi gordo a R$ 300, vaca gorda R$ 273 a arroba. No setor de grãos aqui no estado, a saca de soja é comercializada a R$ 120,26 e o milho no mercado físico comercializado hoje R$ 58,11 a saca. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Soluções da Cipcan Nishimo ganharam destaque na Expo Citrus 2025 e impulsionam projeções otimistas para a safra de laranja. A citricultura brasileira está ganhando importantes aliados no enfrentamento a pragas e doenças que afetam os pomares. Durante a Expo Citrus 2025, maior feira cítrica da América Latina, realizada entre os dias 3 e 6 de junho, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, a Cipcan Nishimo apresentou ao mercado tecnologias que prometem ampliar a eficiência do manejo fitossanitário e contribuir para uma safra histórica. Um dos principais destaques da empresa é o inseticida Fieira, desenvolvido com foco no combate ao psilídeo dos citros, o principal vetor da doença greening. O produtor atua como forma inovadora na fase ninfa, etapa essencial para quebrar o ciclo de reprodução do inseto. Outro reforço importante é o acariacida, que demonstrou eficácia de até 100% no controle do psilídeo em testes realizados pela Estação Experimental Silvio Moreira, do Instituto Agronômico de Campinas. O produto também foi reconhecido pelo Fundicitrus no programa Avalia Psilídeo, que orienta aí produtores quanto às melhores práticas de manejo químico. Para o controle de doenças frequentes como o pinta preta, verrugoses e podridão floral, o fungicida Vitene se destaca por sua amplação e confiabilidade. Além da proteção, a empresa aposta na bioestimulação para fortalecer o desenvolvimento das plantas. Produtos como Abais, Bipec, Nutex Premium e Estilo Verde são voltados para estimular a fotossíntese, favorecer o crescimento vegetativo, aumentar a fixação de flores e frutos e promover pomares mais saudáveis e produtivos. Essas inovações tecnológicas são apontadas como fatores que contribuem para a expectativa otimista da safra de laranja, que deve atingir 314,6 milhões de caixas, o melhor resultado dos últimos 10 anos, segundo estimativa do Fundicitrus. O uso dessas novas tecnologias está proporcionando maior eficácia no controle do psilídeo e ampliando os períodos de proteção nos pomares, destacou Marcelo Palazin, que é engenheiro agrônomo da Cipcan Nishimo. Nas avaliações a campo, a integração dos produtos alcançou o índice de controle de entre 80% e 100%, completou ele. As soluções apresentadas reforçam o papel da inovação no enfrentamento dos principais desafios da citricultura e indicam um caminho promissor para a produtividade e sustentabilidade do setor de citros em todo o país. Olha, casos em granjas no Rio Grande do Sul levaram os países a suspenderem compras de carne de frango brasileira. A confirmação de casos de gripe aviária H5N1 em uma granja do Rio Grande do Sul começou a trazer impactos significativos para o agronegócio brasileiro. Países como China, Argentina, Japão, blocos como a União Europeia suspenderam total ou parcialmente as importações da carne de frango do Brasil, que é o maior exportador global deste produto e, consequentemente, seus efeitos já começam a ser sentidos. O Ministério da Agricultura estima que, se a doença se espalhar para outros estados, como Tocantins, que está sob investigação, as perdas podem chegar a 100 mil toneladas em exportações, com prejuízos que podem ultrapassar a cifra de R$1 bilhão. Para conter o avanço do vírus, foram adotadas todas as medidas sanitárias emergenciais, como abate de aves, descarte de ovos, rastreamento de lotes, e a retomada plena das exportações vai depender do sucesso dessas ações e da contenção do foco em áreas restritas. O governo aposta na regionalização da comercialização, priorizando estados ainda não afetados. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que, se novos casos não forem registrados, o Brasil poderá ser declarado livre do vírus
durante os 28 dias em que essas normas estiverem estabelecidas e também as medidas sanitárias sendo tomadas. Para o setor avícola, o episódio acende um alerta. Mesmo cadeias produtivas organizadas, como a avicultura, estão vulneráveis a riscos sanitários, climáticos e econômicos, avaliou André Paranhos, que é vice-presidente do agronegócio da consultoria Falconi. Segundo ele, o momento reforça a importância de uma gestão estratégica e preventiva. O agronegócio brasileiro trabalha sob margens apertadas e sob pressão constante. A gestão de crise pode ser impulsionada, que tem esse preparo integrado ao negócio, consegue superar turbulências sem comprometer a operação. Paranhos defende ações estruturadas para garantir a continuidade da produção, como um mapeamento de vulnerabilidade, protocolos de contenção e uso de tecnologias de monitoramento. Para ele, é essencial evitar os 3 Ds: descuido, desleixo e desconhecimento. A saída está na profissionalização da gestão. Produtores que integram planejamento, tecnologia e gestão de risco estarão mais preparados para manter a competitividade. O Brasil é referência em qualidade, mas precisa enfrentar esses desafios com inovação e eficácia, concluiu, portanto, o pesquisador ao falar sobre este tema. Especialistas destacam a deficiência do boro, zinco e molibdênio nas lavouras brasileiras. O Brasil segue como líder mundial na produção e exportação de soja, principal cultura agrícola do país. Estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento Conab para a safra 24/25 aponta um volume de 168,3 milhões de toneladas, crescimento de 14% em relação ao ciclo anterior. Para alcançar esse resultado, a qualidade do solo, especialmente quanto à presença de micronutrientes, é fator determinante. Embora necessários em quantidades reduzidas, os micronutrientes têm papel crucial no desenvolvimento de plantas e no rendimento da lavoura. A deficiência desses elementos pode comprometer tanto a produtividade quanto a qualidade dos grãos. De acordo com informações, micronutrientes como boro, manganês, molibdênio e zinco são fundamentais. O molibdênio, por exemplo, é indispensável para a fixação biológica do nitrogênio. O boro atua na integridade das paredes celulares. O manganês participa da fotossíntese e o zinco é essencial na síntese das proteínas, explicou Renato Brandão, que é gerente nacional de vendas BRQ da Brasil Química. Segundo o especialista, as carências mais comuns nas lavouras de soja são o boro, zinco e molibdênio. Em regiões com solo arenoso ou características de cerrado, há ainda baixa da disponibilidade de cobre e manganês. A presença desses micronutrientes depende de diversos fatores como o pH do solo, a textura, o teor da matéria orgânica e as condições de oxidação. Os solos com pH mais elevado, ou seja, menos ácidos, dificultam a absorção de nutrientes catônicos como cobre, ferro, manganês, níquel e zinco, mas favorecem elementos anoêmicos como cloro e molibdênio, explicou Brandão. Já os solos arenosos, geralmente pobres em nutrientes, apresentam também baixos níveis de cobre, enquanto altos teores de matéria orgânica podem reduzir ainda mais a disponibilidade. A umidade do solo também influencia a disponibilidade de micronutrientes. Ferro e manganês, por exemplo, tornam-se mais acessíveis em solos com maior umidade, mas são menos disponíveis e em condições secas e oxidadas, completou o especialista. A aplicação estratégica de micronutrientes atua como um reforço no metabolismo das plantas, funcionando como catalisadores ou partes essenciais de enzimas que otimizem os processos biológicos. Isso reduz o esforço da planta para produzir compostos vitais ao seu conhecimento e contribui significativamente para o sucesso da lavoura, de acordo com os especialistas ouvidos pela imprensa. Olha, a colheita recorde de soja neste ciclo trouxe um paradoxo ao setor agrícola. Apesar do aumento expressivo na produção, os desafios de comercialização e logística se intensificam. Os preços pressionados, os altos custos de produção e as limitações de infraestrutura têm preocupado produtores e analistas do mercado. Segundo dados da TF Agroeconômica, o Rio Grande do Sul enfrenta um cenário de menor volume de soja transportada, o que contribui para a queda dos fretes. No entanto, esse alívio logístico vem acompanhado de um faturamento reduzido para o produtor, já que os preços seguem pouco atrativos. No Porto, a seca para entrega em maio e pagamento em 17 de junho é cotada a R$ 135,80. Já no interior, os preços seguem uniformes em diversas praças, R$ 131,00 em Cruz Alta, Passo Fundo, Ijuí, Santa Rosa e São Luís, com pagamento previsto para o início de julho. Em Panambi, o preço de balcão
foi a R$ 119. Em Santa Catarina, a queda nos valores dos fretes indica um ritmo mais lento no escoamento dos grãos, com maior oferta de transporte frente à demanda. No Porto de São Francisco, a saca de soja está sendo negociada a R$ 133. No Paraná, a estabilidade nos fretes sugere um equilíbrio logístico na comercialização. Em Paranaguá, o preço da soja se mantém em R$ 133,37 por saca. Em outras cidades, os valores variam: R$ 119,69 em Cascavel, R$ 122,37 em Maringá, R$ 123,48 em Ponta Grossa, R$ 134,56 em Pato Branco. No balcão, Ponta Grossa registra preço de R$ 130 por saca. Mato Grosso do Sul, o cenário não é diferente. A safra volumosa exige capacidade de armazenagem e infraestrutura eficaz para evitar perdas e garantir ao produtor condições de negociar em melhores momentos do mercado. Os preços spot da soja estão em R$ 119 em Dourados, Campo Grande, Maracaju e Cidrolândia, Chapadão do Sul, a saca R$ 112,75. Já lá no Mato Grosso, apesar da queda nos fretes, o clima é de cautela para a próxima safra 25-26. Produtores estão atentos aos custos elevados, juros altos e preços menos atrativos que podem afetar a rentabilidade e a competitividade do Brasil no cenário internacional. As cotações atuais por saca são R$ 114,46 em Campo Verde, Primavera do Leste em Rondonópolis, R$ 109,16 em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Casa da Lavoura, distribuidor Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. O melhor em defensivos com a qualidade Bayer que você já conhece. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert, líder mundial em controle biológico. E quando se fala em sementes de milho, tem Supra Sementes com híbridos K7500, K9200, K7300, K9510 e outros. Defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens, os melhores produtos do mercado na Casa da Lavoura. Em Dourados, 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura. Desta forma, estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92.1, acompanhando sempre as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente com sua audiência amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.